Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, da 8ª semana do tempo comum, ano C. Escutamos o livro de Ben Sirá, capítulo 17, versículo 20 a 28. E gostaria de meditar convosco o final deste texto. Como é grande a misericórdia do Senhor e o seu perdão para os que a Ele se convertem. Meus irmãos, o inferno existe. Só vai para o inferno o pecador que não se arrepende. O inferno não é para o pecador. O inferno é para aquele que não se arrepende. Escutem o que diz a palavra de Deus. Como é grande a misericórdia do Senhor e o seu perdão para os que a Ele se convertem. Então, quem converte alcança o céu. Quem não converte, deixa o inferno. Porque a misericórdia de Deus é para todos. A bondade de Deus é para todos. O perdão de Deus é para todos. Mas é necessário que acolhamos o perdão. Acolhamos a misericórdia de Deus. Aquele que se diz que não tem pecado, então Deus não vai obrigá-lo a acolher a misericórdia. Porque não há nele o arrependimento. Não há nele esta experiência da verdadeira contrição. Talvez nem há espaço para reconhecer as suas limitações. Meus irmãos, o que é perdão? O que é perdoar? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que não dói. Perdoar é libertar-se do pecado. Perdoar é libertar-se da mágoa, libertar-se do ressentimento. E há muita gente que precisa de libertar do ressentimento. Meus irmãos, perdoar é não deixar que a mágoa te escravize. Por isso que Deus é livre, por isso que Deus é misericórdia. Tantos males que nós fazemos, mas mesmo assim quando nos arrependemos, olhemos para aquela passagem do filho pródigo, do pai misericordioso. Tanta barbaridade que aquele filho fez, mesmo assim quando tomou consciência e voltou para casa, o Senhor acolheu. Mas o pai não esqueceu do mal que o filho fez. Aquela saída do filho deixou marcas no coração do pai. Doeu o pai. Mas mesmo assim, o pai preferiu libertar-se de toda a mágoa e acolheu o filho. Então, perdoar é libertar-se. E não deixar que a mágoa te escravize, te prenda. Perdoar é escolher a paz em vez do rancor. Perdoar é escolher a vida em vez da vingança. Meus irmãos e minhas irmãs, queres guardar o rancor ou escolher o perdão? Então, perdoar é atitude, perdoar é decisão, perdoar é escolha. Escolha a vida. Seja livre. Não te deixes dominar pelo rancor, pela vingança, pelo ódio. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de fazer a experiência do perdão, a experiência da misericórdia, assim como Nicodemos, assim como Zaqueu, assim como a mulher adúltera, assim como o publicano, assim como o próprio Pedro. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Tantos homens e mulheres que fizeram a experiência do perdão e por isso são testemunhas para nós. O próprio Tomé que clamou, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Quando Jesus tocou na ferida de Tomé, chamou Tomé à vida, ele que era incrédulo. Meus irmãos,
Escutemos o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 27. Aproximou de Jesus um homem e disse-lhe: ó mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? O que eu devo fazer para alcançar o céu? O que eu devo fazer para alcançar a eternidade? A primeira coisa, o arrependimento. Aprenda a perdoar. Aprenda a ser misericordioso. E, meus irmãos, perdoar é um colocar-se ao caminho. É tentar reconstruir algo que quebrou. E a vida implica reconstrução. O ser humano, o homem, é um ser inacabado. É um ser em construção. Volta e meia peca, volta e meia cai. Olhem para a história do povo de Israel. O povo que saiu do Egito teve muitas mazelas ao longo do percurso, ao longo do caminho. Às vezes os ditos protestantes acham que são perfeitos, são donos da verdade, eles é que têm a verdade, esquecendo que na própria história de salvação é a história de homens com feridas. Quando nós pegamos na Bíblia, nós encontramos homens com feridas, mulheres com feridas, que só Deus pode sarar. A história de salvação não é a história dos perfeitos, é a história dos feridos. Homens com feridas. Próprio Moisés com a sua ferida. Abraão com a sua ferida. Pega no Antigo Testamento e nós vamos encontrar homens com feridas, homens com sequelas, homens com mazelas, homens com pecados. Davi, Saul, que é ungido do Senhor. Então o que é, meus irmãos? É misericórdia redentora. Aprendamos a ser misericordiosos. A Bíblia não é dos perfeitinhos. A Bíblia e a igreja é para homens que querem fazer caminhos. Homens e mulheres que querem fazer caminhos. Quem acha que é perfeito sobe já diretamente para o céu. Porque às vezes nós achamos que somos perfeitos. Não. A igreja é para homens e mulheres que querem fazer caminho. Querem fazer a experiência do toque. É o que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos homens e mulheres que fizeram a experiência do toque. Aquele toque redentor, aquele toque que salva, que é toque de Jesus Cristo, toque de misericórdia, toque de amor, toque de perdão. Mulher, vai e não volte a pecar. Alguém te condenou? Eu também não. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu quero estar em tua casa. Eu quero permanecer em tua casa. Nicodemos, é preciso renascer da água do batismo. Samaritana, que fez a experiência do toque. Esta é a Bíblia. Esta é a história da salvação. E muitas vezes nós pregamos como se a Bíblia fosse de homens perfeitos, homens santos, homens sem máculas. A Bíblia é de homens com mazelas. E é por isso que Jesus salvou muita gente. Jesus salvou muita gente porque tocou feridas da humanidade. Tocou ferida. Jesus tocou ferida, meus irmãos. Tocou ferida para sarar. É certo que muitas vezes, em todos os momentos, Jesus disse palavras fortes, palavras que levavam à conversão, palavras que levavam à mudança, palavras que doíam, mas palavras que também tinham misericórdia. Misericórdia. Por isso diz Jesus:
Se quiseres alcançar o céu, vende o que tens e segue-me. Estás disposto? Estás disposto a renunciar à tua riqueza, que é a soberba? Estás disposto? Diz o Evangelho que o homem ficou abatido e retirou-se pesaroso. O apego é terrível, meus irmãos. O apego é terrível. Quando nós estamos apegados aos bens materiais ou aos lugares, é terrível. O nosso coração fica pesaroso, o nosso coração fica pesado. E disse Jesus: como será difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o Senhor nos diz no final do Evangelho: aos homens é impossível, mas a Deus, porque a Deus tudo é possível. Então, aprendamos a humilhar diante da misericórdia de Deus. Aprendamos a reconhecer que somos criaturas. A última palavra é de Deus. A última palavra não é minha como sacerdote. Quem tem a última palavra é Deus. A palavra final é de Deus. A palavra final é de Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o que tem a última palavra. Ele é a porta. Jesus Cristo é a porta para o céu. Por isso que a Igreja Católica defende a teologia que Jesus Cristo é o próprio purgatório, o amor que purifica. Porque ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Ele é o caminho. Obrigatoriamente temos que passar naquele caminho. Por isso que muitos que dizem que a Igreja Católica é mentirosa. Então, se Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Será que nós, os católicos, é que estamos enganados? Cuidado com a intolerância. Cuidado com o preconceito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.